Bom, a questão começou com esta configuração de vetores, em que o vetor A, o vetor B e o vetor E têm módulo iguais a 5 e o vetor C e o vetor D têm módulo igual a 3. E também me falou que o ângulo em que o vetor A e o vetor E formam com o eixo x e com o eixo y, respectivamente, tem um cosseno igual a 0,8 e um seno igual a 0,6. E na letra A, ele me pede as projeções desses vetores nos eixos x e y. Primeiramente, vamos começar com aqueles vetores que já estão no próprio eixo x e y. Esses vetores, eles não vão apresentar nenhuma componente nessa direção, porque eles mesmos já estão naquela direção. Então, a projeção desses vetores são eles mesmos, ou seja, a projeção do vetor B é ele mesmo na direção x. O mesmo para o vetor D, a projeção dele é ele mesmo na direção x. Já na direção y, a projeção do vetor C é ele mesmo, pois eles não apresentam nenhuma componente além dele mesmo, né, já por inteiro nessas direções. Contudo, os vetores A e E, eles sim vão ter projeções que não são eles mesmos, né, não é o vetor inteiro, no eixo x e no eixo y. E a gente vai analisar agora. O vetor A, ele tem uma inclinação que forma um ângulo alfa na direção x. E as projeções dele, para a gente fazer, a gente traça uma reta perpendicular ao eixo. E como esse ângulo ele é o cateto adjacente à hipotenusa, que é o vetor A, ele vai ser A cosseno alfa. Já como o módulo, né, desse vetor aqui, dessa componente, vai ser o cateto oposto desse triângulo retângulo, o valor dele em módulo vai ser o A seno de alfa, certo? Então, as projeções do vetor A vai ser o A seno alfa e o A cosseno alfa, que são as representações desse vetor tanto no eixo x quanto no eixo y. De forma análoga, a gente vai resolver isso para o vetor E, que ele está localizado aqui. O vetor E, ele forma um ângulo alfa com o eixo y com a direção do eixo y. Então, a projeção do vetor E no eixo y vai ser igual a E cosseno alfa. Por quê? Esse eixo y, ele é o cateto adjacente desse triângulo retângulo aqui, cuja hipotenusa é igual ao vetor E. Se vocês fizerem cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é esse vetor, sobre a hipotenusa, que é o vetor E, você vai encontrar o mesmo valor. Basta conferir. Então, de forma semelhante, a gente tem também a projeção dele no eixo x, que é E seno alfa, porque essa parte aqui ela é idêntica em módulo ao vetor, e ela é o cateto oposto nesse triângulo aqui retângulo. Tudo bem? Então, tá. Na letra B, ele pede a resultante desses vetores em x e em y. E aqui eu escrevi todos os vetores para a gente analisar antes de calcular a resultante. Nele, nós temos a componente do E no eixo y e no eixo x, que é o E cosseno alfa e o E seno alfa. Nós temos também a componente do A no eixo y, que é o A seno alfa, e no eixo x, que é o A cosseno alfa. Temos as projeções de B, C e D, que no caso são os próprios vetores, não é mesmo? Como a gente havia comentado no início. Então, temos aqui o vetor B, o vetor D e o vetor C, certo? E aí, agora vamos colocar os valores em módulo deles. A questão me disse que o vetor E,
ele tem módulo 5. Esta componente vertical no eixo y do E, ela é igual a E cosseno alfa, ou seja, é igual a 5 vezes o cosseno de alfa, que é 0,8. 5 vezes 0,8 é 4. Da mesma forma, a gente faz a conta para o E seno alfa, que vai ser 5 vezes 0,6, que dá 3. Já o vetor A, ele também tem módulo 5. Então, esta componente aqui dele vai ser 5 vezes o seno de alfa, que é 0,6, que dá 3. E aqui também vai ser A cosseno alfa, que é igual a 5 vezes 0,8, dá 4. Já os vetores D e C, todos têm módulo 3, como havia informado no enunciado, e o vetor B tem o módulo 5. Então, agora a gente tem que achar a resultante disso tudo. Primeiro, vamos analisar o eixo Y. No eixo Y, eu tenho um vetor de módulo 4 para cima e um vetor de módulo 3 para cima. Como ambos têm o mesmo sentido e direção, nós somamos eles. E vai ficar, então, 4 mais 3, 7. Só que eu tenho um vetor 3 para baixo e ele está no sentido oposto. Vetores com mesma direção e sentidos opostos, nós subtraímos. Vai ficar 7 menos 3, 4. Igual eu coloquei aqui a resultante no eixo Y. Agora, vamos analisar no eixo X de forma análoga. Os vetores que estão no sentido para a direita têm módulo 4 e 5. Já que eles estão no mesmo sentido, nós somamos, fica 9. E aqui tem módulo 3 e 3. 3 mais 3, 6. Então, vai ser 9 para esse sentido e 6 no sentido oposto. Sentidos opostos, nós subtraímos. 9 menos 3. Menos 6, perdão. E que dá um valor 3 para esse sentido, já que esse era o vetor maior, né? Esse vai sempre para o sentido onde tem o maior módulo do vetor. Legal. Nós temos, então, a resultante tanto no eixo X quanto no eixo Y. Por fim, ele me pede o vetor resultante na letra C. O que é esse vetor resultante, né? É como se fosse a soma de vetores. E eu tenho um vetor 4 com módulo 4 para cima e com módulo 3 para a direita. E ambos formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, teorema de Pitágoras. Então, o módulo do vetor R, ele vai apresentar esse sentido, como está ilustrado, e ele vai ter um módulo igual a... Aqui nós fazemos o teorema de Pitágoras, que é módulo da resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 é 25. Então, o módulo da resultante é a raiz de 25, que é 5.